Uma boa noite a todos. Nós estamos começando mais uma aula do nosso curso sobre as pedras preciosas do Apocalipse, do Gênesis até o Apocalipse. E hoje nós vamos falar sobre uma das pedras que é chamada de sardônica. Nós vamos abrir a nossa Bíblia em Apocalipse, capítulo de número 21, onde nós já estamos estudando. Apocalipse, capítulo 21. E nós vamos ler o versículo de número 19. Apocalipse capítulo 21, versículo 19. Lá diz assim, olha: os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de todo tipo de pedra preciosa. O primeiro fundamento era jaspe, nós já falamos sobre ele. O segundo, a safira, já falamos. O terceiro, calcedônia, nós falamos na nossa última aula. O quarto também nós falamos na última aula, que é a esmeralda, né? Que é o André, o discípulo André. Agora hoje nós vamos falar o quinto sardônico. O quinto sardônico. Então a quinta pedra preciosa do muro da cidade da Nova Jerusalém é chamada de sardônica. Essa pedra sardônica, na Bíblia, é a mesma palavra que ônix. A mesma pedra preciosa chamada ônix é a mesma pedra sardônica. E essa pedra, ela corresponde a um dos discípulos de Jesus também, que é o discípulo de Jesus chamado Filipe, que é sempre colocado no quinto lugar quando o nome dos discípulos são colocados na Bíblia. Filipe sempre vem no quinto lugar. Então, Filipe, na verdade, ele representa essa pedra, a pedra ônix, a pedra sardônica. Que pedra é essa? É uma pedra que ela parece uma rocha branca, mas ela pode ser encontrada da cor verde, da cor laranja, e laranja escuro, e até mesmo em alguns lugares ela misturam as cores. Mas para nós entendermos bem, eu não sei se você já leu na palavra de Deus sobre o vaso de alabastro. O vaso de alabastro, na verdade, o que era caro ali não era somente o unguento que estava ali dentro, o perfume, mas também aquela pedra branca. A sardônica, a ônix, parece aquela pedra branca. Ela tem um jeito, sabe? É um tipo de alabastro, poderíamos dizer assim. Só que essa pedra é uma pedra muito importante e interessante para nós estudarmos aqui. Por quê? Primeiro, ela é uma pedra que ela é de fácil trabalhar nela, é um material maleável e também ela é fácil de polir. E essa pedra tem uma coisa, algo muito importante, uma lição muito importante sobre ela. Então a primeira coisa que nós temos que entender, Filipe é alguém que foi fácil de ser trabalhado pelo Senhor. Filipe, nós podemos dizer que ele é alguém maleável pelo Senhor, fácil de ser polido pelo Senhor. E nós também temos uma coisa muito interessante, essa pedra ônix. Quando você estuda sobre essa pedra, você vai descobrir que essa pedra, ela serve como suporte para as outras pedras. É como, por exemplo, para as outras pedras serem cortadas, é colocado essa pedra como suporte para as outras pedras preciosas não serem quebradas. Então essa pedra, ela é utilizada, a pedra ônix, a sardônica, o sardônico, ele é utilizado como suporte para outras pedras. E nós vamos ver que a maior característica do discípulo Filipe na Bíblia é ser suporte para os outros discípulos. Vamos dar uma lida aqui em alguns lugares para a gente ver isso. O primeiro lugar que nós vamos ver sobre Filipe, com as características dessa pedra, nós vamos para João capítulo 6, versículo 5. Vamos lá. Evangelho de João capítulo 6, versículo 5. Capítulo 6 e o versículo 5. Diz assim, olha: e quando Jesus levantou os olhos e viu que uma grande multidão vinha ao seu encontro, disse a Filipe: onde compraremos pães para dar de comer? Mas dizia isso para colocá-lo à prova. Vê que a palavra aqui, olha, está dizendo colocá-lo, é colocar o Filipe à prova, porque ele mesmo já sabia de onde iria fazer.
Ao que lhe respondeu Filipe: 200 denários de pão não bastaria para que cada um recebesse um pedaço. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um garoto. Então, vamos agora entender aqui, olha. Nós sabemos que essa multidão, aqui havia uma multidão muito grande aqui. Nós sabemos que Jesus foi para aquele lugar e ali tinha uma multidão enorme ali, sabe? Uma multidão enorme ali para se alimentar. Aquele povo estava seguindo Jesus e de repente ali, esse povo seguindo Jesus de todos os lados, eles vieram para seguir Jesus de todos os lados. Aí agora estava aquela multidão ali para seguir Jesus. Ali ao redor daquele lugar havia 240 cidades, e essas 240 cidades ali ao redor do Mar da Galileia se juntaram tudo no lugar para ouvir Jesus pregar. E de repente Jesus começa a pregar. Quando Jesus começa a pregar ali, a Bíblia diz que ele sobe no lugar mais alto, aqui fala, e ele começa a pregar. Aí nós encontramos quatro personagens principais aqui dentro desse texto. Primeiro, há uma coisa interessante. Existia 4 soluções. Mateus capítulo 6, 35, fala que Jesus disse, eles disseram, vamos mandar o povo embora. Era uma solução. Depois eles dizem, vamos juntar dinheiro. Lá em João agora eles vão falar, vamos juntar dinheiro para comprar pães para esse povo. Depois André traz a solução dos 5 pães e 2 peixinhos. E depois a solução de Jesus, que é a multiplicação. Mas note uma coisa aqui, no versículo 5, Jesus pergunta para Filipe. Por que ele pergunta para Filipe? Aqui são 4 personagens. Nós temos Jesus, nós temos os discípulos, nós temos a multidão e nós temos um menino. No meio dos discípulos vai se destacar aqui nos 4 principais personagens que nós temos. Nós temos Jesus, que é o primeiro, depois os discípulos, depois a multidão, depois o menino que vai fazer a multiplicar, o menino que vai trazer os pães. Mas note que no meio dos discípulos, Jesus vai destacar Filipe, porque Filipe era daquela região, ele conhecia aquele ambiente. Filipe era de Betsaida, ali pertinho, então ele sabia, ele conhecia ali. Aí ele pergunta para eles, onde nós compraremos pães para esse povo? Aí Filipe pensa, olha, primeira coisa, não tem padaria perto naquele momento e nem daria para comprar pão para esse povo, porque 200 denários, ele fala, versículo de número 7, ele fala, 200 denários de pão não bastaria. 200 denários aqui, olha, significa 8 meses de um trabalho braçal de um trabalhador. Então era muito dinheiro. E ele disse que mesmo se eles tivessem dinheiro, não bastaria, porque não adianta ter o dinheiro. Tinha que ter padaria para comprar os pães. Aí agora a Bíblia diz o seguinte, na verdade aqui é o quê? 200 dias de trabalho, mais ou menos, porque um denário se pagava um dia de um trabalhador braçal. Então, pode notar que é o seguinte, aqui a Bíblia vai nos mostrar que Filipe aqui falou, olha Senhor, ele fez o cálculo, mas aí se você notar bem, Filipe vai até André. Por quê? Porque Filipe sempre quando ele trabalhava, ele tinha um suporte, por isso que ele é o símbolo da pedra ônix. Por quê? Porque sempre procura um suporte, sempre procura alguém para estar do lado, para trabalhar junto. Vamos ver João capítulo 12, vamos lá, 12, vamos João capítulo 12, você vai entender melhor isso. João 12, 21. João 12, 21. João capítulo 12, versículo 21. Lá fala assim, olha. João 12, 21. Estes, pois, se aproximaram de Filipe. Vamos ler o 20 para entender, né? E havia alguns gregos entre os que costumavam subir para adorar na festa. Isso aqui é uma festa, né? Que eles estão subindo para adoração. Aí os gregos procuram Jesus. Aí versículo de número 21. Estes, pois, ao aproximar-se de Filipe, que era de Betsaida, aqui mostra que Filipe era de Betsaida, da Galileia, e rogaram-lhe dizendo, Senhor, queríamos ver Jesus. Então Filipe foi e avisou a André, e André e Filipe foram e disseram a Jesus. Note que aqui é o seguinte, os gregos vieram ver Jesus, Filipe não decidiu o que queria fazer, ele chamou André, e ele foi junto com André até Jesus para falar que
os gregos estavam ali querendo ver ele. Note então que nós aprendemos o seguinte: Filipe sempre tinha alguém para ir com ele, ou seja, ele sempre tinha um suporte. A maior característica dessa pedra ônix, não sei se você lembra que eu falei, ela serve de suporte para as outras pedras são cortadas nela. Então, note bem aqui, Filipe, ele representa o quê? Filipe representa o suporte. Você não pode trabalhar sozinho. Nós precisamos de Filipes porque eles trabalham sempre com alguém auxiliando, trabalham sempre com alguém ali do lado. Foi o que aconteceu com o Filipe. Ele estava com alguém do lado, alguém que poderia ajudá-lo, alguém que poderia levá-lo, né, até Jesus. E quando nós encontramos aqui Filipe e André, nós encontramos em João 6 e nós encontramos em João 12. Por quê? Porque ali os dois estão trabalhando junto, eles estão tendo um apelo junto, estão indo juntos, sendo um suporte do outro. Por isso que essa pedra ônix representa suporte, ajuda. Você não consegue sozinho, você vai ter alguém que vai te ajudar. Agora, essa pedra nós vamos encontrar ela na Bíblia. O primeiro lugar, nós vamos encontrar ela de Gênesis até o Apocalipse. Vamos ver. O primeiro lugar que nós vamos encontrar ela, Gênesis capítulo 2, versículo 12. Vamos lá. Gênesis capítulo 2, versículo 12. Ela fala assim, ó. Versículo 12. Gênesis capítulo 2, versículo de número 12. Lá diz assim, ó. E o ouro dessa terra é bom, e ali há cristal e a pedra de ônix. Note que aqui, no capítulo 2, está falando do jardim que estava no Éden. Esse jardim que estava no Éden, o jardim é uma coisa, o Éden é outra. Então, o local que o jardim estava era o Éden. Aí note que lá, a Bíblia fala que lá no Éden tinha um rio, que esse rio regava o jardim, e ele se dividia em quatro. Ele se dividia em quatro braços. E um dos braços aqui do rio se chamava Ávila. E um desses rios, desculpa-me, que rodeava a terra, chamava da Pison, que rodeava a terra de Avilá. E esse rio Pison, ao redor dele é que diz que tinha ouro, e o ouro era bom. Quando a Bíblia diz que o ouro era bom, é porque foi um ouro que não foi contaminado por Satanás. Então esse ouro era bom, e lá tinha também a pedra de ônix. Essa pedra de ônix aqui, olha, ela representa algumas coisas necessárias, ela representa tesouros, lógico. Então, esses tesouros aqui, olha, é algo muito interessante. E esse ônix aqui vindo do rio, está representando o quê? Uma riqueza, um tesouro. Então, a pedra ônix, a primeira coisa que ela representa na Bíblia é um tesouro, algo que está ali, que não foi contaminado. Por isso que ela está aqui em Gênesis 2:11. O ônix, então, representa aquilo que é incontaminado, porque está no rio da vida. Se ele está no rio da vida, representa o seguinte: se ele está no rio da vida, representa o seguinte, que ele está sendo preservado, ou seja, ele está na vida de Deus, porque o rio da vida vem do trono de Deus e ele representa a vida de Deus em nós. Por exemplo, João capítulo 7, versículo 38 diz: quem crê em mim, como diz as Escrituras, João 7:38, rios de água viva correrão do seu ventre. Esse rio representa o rio de Deus, do trono. Então, essa pedra ônix está o quê? No lugar da vida. Por isso que ela representa, primeiro aqui, ela representa o quê? Que ela tem vida, ou seja, a vida de Deus. Agora vamos voltar, vamos para outro lugar aqui, ó. Gênesis então falou, agora nós vamos lá para Êxodo capítulo 25. Outro lugar que nós vamos falar sobre a pedra ônix. Êxodo capítulo 25. 25. Versículo 1. Versículo 1. Então o Senhor Jeová falou a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada, e todo homem cujo coração é movido pela generosidade, tomareis minha oferta. E esta é a oferta que tomareis dele: ouro, prata e bronze. Está vendo? O Senhor está pedindo aqui uma oferta. Mas vamos continuar vendo as ofertas que o povo vai trazer. Que ele pediu: tecido de azul celeste, púrpura e carmesim, linho e pelo de cabra, couros de carneiro tingido de vermelho, couro de fino de taás, madeira de acácia. O versículo de número 6: azeite para a luminária, especiaria para o azeite de unção e para o incensário aromático. E mais, pedra de ônix
e pedra de engate para o efode e o peitoral. Note que aqui o Senhor pediu para trazer a pedra de ônix também como oferta. Por que o Senhor pede essa pedra de ônix? Porque nós vamos aprender aqui que essa pedra de ônix, lá no versículo, vamos para Êxodo 35, essa pedra de ônix foi usada aonde? Foi usada nas ombreiras do sacerdote, e foi gravado o nome dos filhos de Israel, das tribos, né? Foi gravado os nomes ali, ó. Agora o versículo 5, diz assim, olha. 5. Tomai os vossos bens para ofertar ao Senhor. Todo homem de coração generoso terá vontade de uma oferta alçada de ouro, prata e bronze. Novamente está repetindo aquilo que eu li lá. E no versículo 9 fala, pedra de ônix e pedra de engaste para o éfode e para o peitoral do juiz. Então o peitoral, o éfode aqui, ele precisava das pedras de ônix. Para quê? Essas pedras, no capítulo 39, vai nos dizer para que serviam essas pedras. 39 e o versículo 6, até o 14, versículo 6. Êxodo 39, lá fala assim, ó. E lavrarás as pedras de ônix, fixada com engaste de ouro, gravada com o nome das tribos dos filhos de Israel, aciselada com um selo. As pedras foram postas sobre as ombreiras do éfode, como memorial das tribos de Israel, como o Senhor Jeová ordenava. Então, aqui nós aprendemos uma coisa muito poderosa sobre essas pedras de ônix. Essas pedras de ônix, foi gravada nelas, em cada pedra, eram 2 pedras, era colocada aqui no ombro do sacerdote, nas ombreiras do sacerdote. De um lado 6 nomes, do outro 6 nomes. Os nomes das 12 tribos do povo de Israel era gravado nessas pedras e colocado no ombro, representando o seguinte, o ombro. O ombro era o lugar onde o sacerdote levava a arca da aliança, representando a presença de Deus. E aqui também mostra o seguinte, que o sacerdote, ele leva as suas ovelhas aqui, ó, no ombro, mostrando o seguinte, a responsabilidade espiritual do sacerdote. Então as pedras de ônix, em cima dela era gravado o nome. O que a pedra de ônix também representa? Responsabilidade espiritual. Para mim carregar a presença de Deus, eu tenho que carregar ela no meu ombro, porque é a responsabilidade espiritual. Então representa também o seguinte, por que está no ombro? Porque é necessário ter um suporte para carregar os outros, é interceder, levar os outros na intercessão. Então Filipe, ele intercedeu pelos gregos, lembra? E ele também deu uma palavra, porque Jesus interrogou ele deu uma palavra. Representa também isso, representa o quê? Suporte, ajuda, representa o seguinte, não levar a carga sozinho, mas aí também a pedra de ônix representa um pedaço da armadura de Deus, representa a pedra ônix também para os guerreiros, e essa pedra não está só aí não, vamos ler Ezequiel 28, até o luzeiro, chamado Lúcifer também, lá de Ezequiel 28, na sua roupa, foi colocada 9 pedras, e uma das pedras era ônix. Vamos ver, ó, a sardônica. Ezequiel capítulo 28, nós vamos ler o versículo 12. Ezequiel 28, o 13, ó. O 13. Estava no Éden, no jardim de Deus, e toda pedra preciosa te vestia, sárdio, topázio, diamante, berilo e ônix. Então, o ônix também fazia cobertura naquela roupa, naquela roupagem que o Lúcifer vestia. Aquela roupa dele também, uma das 9 pedras era ônix também. O que a ônix aqui representa? A ônix aqui representa o seguinte, a cobertura espiritual. Então, o ônix também traz a representação de uma cobertura espiritual, que você não consegue andar sozinho, você precisa de um suporte, que é uma cobertura espiritual de alguém sobre a sua vida. Agora, a outra que nós vamos encontrar é Jó, capítulo 28, versículo 12, que é a última aqui, ó. Jó, capítulo 28, versículo 12. Jó, capítulo 28, versículo 12, lá fala assim, olha, Jó 28, 12, o versículo 16, o 16 fala, Jó 28, 16, não pode ser avaliada com ouro de Ofim, nem com o precioso ônix, ou com a safira. Aqui o Senhor está dizendo o seguinte, o versículo de número 13 fala, o homem não conhece o preço da sabedoria, nem tampouco encontra na terra dos viventes. Aí quando você vai lendo, vai dizer que a sabedoria
A sabedoria não pode ser avaliada como o ouro de Ofir, que era o ouro mais caro que existia naquela época, nem avaliado como o precioso ônix, que é a sardônica. Então, o ônix na Bíblia está mostrando que é uma pedra muito preciosa, que é uma pedra que é preciosa demais, mostrando também que essa pedra tem um grande valor. Por isso que o Filipe, na Bíblia, ele representa essa pedra. Vamos concluir aqui a nossa mensagem dessa aula de hoje. Ainda essa semana, eu ainda acredito que nós vamos ter uma nova aula da próxima pedra. Nós vamos ter 2 aulas essa semana para nós adiantarmos esse nosso curso aqui dessas aulas. Então vamos entender. A ônix, então, é a sardônica que representa Filipe. E essa pedra Filipe é uma pedra, é uma rocha forte, branca, laranjada, ou varia de laranjado escuro para verde, e é um tipo de alabastro. E essa pedra foi usada em vários lugares aqui, inclusive, eu estou esquecendo uma última coisa aqui, não só aqui, mas também Davi, em 1 Crônicas, no capítulo 29, usou essa pedra também. Ela não só foi usada no tabernáculo, como ela também foi usada no templo. Então nós vamos encontrar essa pedra em vários lugares. Nós vamos encontrar essa pedra no rio, lá em Gênesis. Nós vamos encontrar essa pedra depois na roupa do luzeiro. Vamos encontrar ela também, Davi, aqui, olha. 1 Crônicas 29, versículo 2, fala assim, olha: e todas as minhas forças fiz os preparativos para a casa de Deus, reunindo ouro para as coisas de ouro, a prata para as coisas de prata, bronze para as coisas de bronze, ferro para as coisas de ferro, madeira para as coisas de madeira, pedra de ônix para talhar, pedras talhadas de cores diferentes, todas as pedras tipo de preciosas e mármore em mudança. Então, o que acontecia? Essa pedra também servia como suporte para as outras pedras serem cortadas nela. Então ela representa apoio, ela representa apoio no trabalho, representa aquela pessoa que está do lado para apoiar. Filipe representa, a palavra profética para nós é o quê? Receber apoio. Ela estava na roupa do luzeiro como cobertura. Você precisa de uma cobertura. Nas obreiras do sacerdote, porque você precisa interceder por outro, levar as cargas um dos outros e levar a presença de Deus também sobre os seus ombros. Essas são as características dessa pedra que nós chamamos de ônix. Você que está nos assistindo, essa aula vai lá para o nosso canal. Você pode entrar no nosso canal, deixar o seu like lá no nosso canal, se inscrever no nosso canal. Se você quiser a apostila, você entra em contato comigo em inbox e eu passo para você como você adquirir a apostila, que é um livreto de quase 80 páginas falando sobre as pedras preciosas e os 12 apóstolos. Você pode entrar, pode me chamar inbox e eu te passo as coordenadas de quanto custa esse livreto, que é uma apostila, e você também pode assistir às aulas que estão depositadas lá no nosso canal. Deus abençoe você que esteve conosco aqui hoje, que o Senhor possa continuar te abençoando, e ainda essa semana nós teremos mais uma aula desse curso, que é Pedras Preciosas de Apocalipse, de Gênesis ao Apocalipse. Deus abençoe a sua vida.